E o tema de hoje, meus amigos, se chama Infelizmente. Infelizmente, o homem não desiste de encontrar na Terra um caminho de mais fácil acesso para o alto. Procura por orientações que ele já sabe quais são. Solicita roteiros que já estão cansados de conhecer. Clama por revelações que já lhe foram transmitidas sobejamente. Comporta-se à maneira de criança peralta, que, após a traquinagem, faz de conta que não é o autor. Insiste em continuar ludibriando a si mesmo, efetuando perguntas cujas as respostas ele finge não entender. Vive, hoje, na expectativa de fazer amanhã o que já deveria ter feito ontem. Tudo inútil e lamentável perda de tempo, porque, sem meias palavras, para que ninguém mais continue pretextando ignorância, o caminho a ser percorrido na Terra, da Terra para o mais alto, em todos os tempos, não é outro senão este: dois pontos. Trabalho, trabalho e mais trabalho. Então, sem muita delonga sobre essa reflexão, o texto fala por si só que nós já sabemos o que devemos ser feito, o que deve ser feito. Temos sim que contar com o apoio, o amparo e a proteção da espiritualidade nesse processo de experiência reencarnatória que a gente está, mas nós temos que estar segurando o volante das nossas vidas, né? Nós temos que ter o leme do barco nas nossas mãos para poder velejar na direção que a gente precisa. A gente fica contando com terceirizações o tempo todo. A gente sempre fica esperando que alguém resolva o problema. Ou que, se há um problema a ser resolvido, que a gente sempre acredita que vai ter alguém que vai estar fazendo. E a gente nunca se coloca na predisposição de nós pegarmos aquilo, aquela necessidade, de nós tocarmos ela para ser feita. Sempre esperando alguém. Sempre esperando a espiritualidade vir interceder perante os nossos problemas, né? Então, infelizmente, esse é o título da nossa reflexão e é interessante porque fala assim, por exemplo, ó, procura por orientações que já sabe quais são, né? Então a gente toda semana, seja nos nossos estudos, seja através de um evangelho feito na nossa casa, né, através dos trabalhos online, seja um evangelho no lar que a gente possa estar fazendo dentro da nossa casa. A gente sempre está buscando instruções, orientações para aquilo que a gente já sabe, né? Mas também tem um outro lado importante que, quando a gente fala de amparo, de apoio espiritual, de instruções, de orientações, é como se fosse um alimento que a gente precisa estar consumindo sempre. Quando a gente deixa de consumir alimentos para o nosso corpo físico, o nosso corpo ele carece de vitaminas, de proteína, né? De substâncias que vão ali estar sustentando esse corpo físico. E espiritualmente falando é a mesma coisa, tá? Então, mesmo a gente já sabendo de muita coisa, a gente está sempre ouvindo as mesmas coisas, justamente para que a gente possa ter essa substância e a gente consiga cada vez mais se lembrar daquilo que a gente está lendo, buscando, estudando, enfim, tá bom? Então, mas não nos esqueçamos, como eu já disse um pouquinho antes, que nós somos os responsáveis pelo nosso por vencermos ou por fracassarmos perante a nossa oportunidade reencarnatória. Não fique esperando que os outros resolvam o seu problema, a sua vida, o seu planejamento reencarnatório. Porque, a bem da verdade, em determinado ponto da sua vida, mesmo falando em entes queridos que estão caminhando junto de nós hoje, cada um vai partir para um ponto diferente, tá?
ninguém vai compartilhar da mesma vida do espírito, porque somos seres individualizados, tá? Então, isso compete a cada um de nós. Lógico que um ajuda o outro, mas a jornada é de cada um, né? Então, é uma reflexão muito profunda, tá? Que nos chacoalha no que compete a, poxa vida, eu tô lendo tanto, eu tô buscando tanto, eu tô tentando entender tanta coisa, os passos que o Mestre Jesus trilhou, os ensinamentos que ele nos deixou e a aplicabilidade disso tudo ainda é um grande desafio para nós, tá? Porque o mundo parece que ele vai numa direção oposta aos ensinamentos cristãos, tá? Enquanto Cristo trata de amor, de fraternidade, de caridade, o mundo material ele trata de individualismo, de egoísmo, de ah, nos preocuparmos primeiro conosco e depois tentar fazer alguma coisa para o outro, tá? Então é um efeito contrário aí, a gente tem que buscar em essência essas práticas cristãs nas nossas vidas. Irmão Gilberto? Felizmente você falou tudo. Esse, infelizmente eu falei para você. Infelizmente eu orientei dessa maneira. Infelizmente eu te disse dessa maneira. A parte espiritual também nos carece desse infelizmente, porque eles também nos orientam, eles também estão sempre juntamente conosco, mas infelizmente nós não damos ouvido. Como o Leandro disse, as instruções que nós temos, os esclarecimentos que nós temos, as intuições que eles nos dão, nós sempre acabamos deixando por se passar. Nós não seremos Cristo de um dia para o outro. Nós não vamos dar um salto quântico e nos melhorarmos a nossa índole de uma hora para outra, mas constantemente nós mudamos, estamos no caminho da mudança. É isso que vai fazer com que nos aperfeiçoemos. Os nossos entes também, não adianta a gente não aproveitar e amanhã a gente falar, infelizmente eu não passei o tempo com ele. Infelizmente eu não pude fazer isso. Então vamos aproveitar enquanto nós temos a oportunidade, enquanto nós estamos encarnados, e vamos tentar nos lapidar. Cada um dentro do seu tempo, claro, mas, como o Leandro falou, compete a cada um de nós querermos. Irmos de frente, irmos à frente, né? Com as nossas buscas, para amanhã a gente não termos o que falar ou dizer, infelizmente, eu não fiz. Leandro. Tem uma frase aqui, eu vou aproveitar o gancho de você ter refletido a respeito do agora, da gente estar cuidando disso, e pegando um gancho aqui de uma das frases do texto, que diz assim, ó, vive hoje, né, na expectativa de fazer amanhã o que deveria ter feito ontem. Então, é, é muito sobre esse presente. E é muito interessante e curioso porque se fala tanto, né? É meio que um clichê quando a gente fala assim, viva o seu presente, né? A gente não sabe o dia de amanhã, o passado já foi. Mas é tão curioso porque eu estava até refletindo sobre isso nos últimos dias. Vocês já repararam como que o nosso passado ele se apaga de uma maneira muito intensa em nós? Tipo assim, que nem hoje eu tô com 40 anos, né? E às vezes eu tento ficar rememorando algumas situações, por exemplo, eu tento lembrar de quando eu tava na, sei lá, na segunda série. Eu não consigo mais lembrar. Ah, eu tenho alguns flashes de algumas vezes que
Eu saía da minha casa quando eu chegava da escola e ia brincar na pracinha. É um flash ou outro que eu tenho dessas lembranças, sabe? Ah, eu quero lembrar, poxa vida, é, há 10 anos atrás, né? Como que era a minha vida, o que, que eu fazia, o que, que eu deixava de fazer, são flashes também. Né? Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas assim, as minhas memórias passadas são muito fragmentadas. Né? É coisa ou outra que eu lembro. Então, por isso que é agora que tem que ser feito. Porque é lógico que apesar da gente não lembrar de muita coisa que já aconteceu no nosso passado, isso nos construiu, foram tijolos que foram colocados, que estão ali, mas você não está vendo. A hora que você olha para sua casa, você vê uma parede, você vê um piso de repente, né? Independente da forma que seja, mas a gente não consegue ver quantos metros de terra tem por baixo desse piso ou quantos tijolinhos tem por trás daquela parede, mas a parede está ali e você está pisando num chão sólido, né? Essa é a nossa vida. Então, esse nosso presente, ele tem que ser construído de uma maneira saudável, digna, honrosa, né, cristã, para que a gente consiga lá no futuro estar pisando solidamente, né? Então, é por isso que esse presente é tão interessante, tão curioso, tão misterioso e tão mágico ao mesmo tempo, tá? Então, se dá para fazer agora, né? Lógico que a gente fica projetando as coisas, né? Ah, eu quero daqui tanto tempo fazer tal coisa, eu vou guardar um dinheirinho porque daqui tal tempo eu quero fazer tal coisa, beleza. Mas quando a gente fala de valores, tá? É diferente, não dá para ficar investindo a longo prazo assim, não. Tem que ser meio que à vista, no débito, tá bom? Para que as coisas aconteçam lá na frente, certo, irmão? E isso que você falou para minha pessoa, ela, eu tô antes, quando eu era mais jovem, eu ouvia, dava muita importância para o futuro. Ah, amanhã eu quero ter isso, quero fazer aquilo, quero conquistar isso, tal, tudo mais. Hoje, esse futuro que era mais distante, que a gente enxergava mais lá adiante, ele está começando, está ficando cada vez mais curto. Porém, ainda tenho, você, né, falou com vocês acontece isso. Eu tenho esses relampejos também de partições, de fragmentações lá do passado. Porém, são tudo coisas pequenas. Eu não consigo também decifrar grandes situações, grandes momentos, né, de certas situações, o dia todo ou 2 dias seguidos. Eu não consigo. Eu consigo aquele período ou aquele outro. E esse futuro que eu via, ele está ficando mais próximo de mim. E, como você disse, eu estou tentando intensificar o agora, o aproveitar o agora e fazer com que o tem, sim, que pensar no futuro, claro, mas alguma coisa mais palpável, mais próximo que esteja à sua realidade. Às vezes não adianta você querer fazer uma programação para tantos anos na frente, sendo que o seu passo aí está no máximo no final do ano. Nós estamos em finalzinho, podemos dizer aí, início de agosto de 26, né? E o finalzinho aí do ano, talvez é isso que a gente pode ter, é palpável para nós. E ver alguma coisa nisso. Mas é intensificar, porque é o agora que você vai corrigir certas situações, é o agora que você vai conseguir podar determinadas situações que aconteceu lá no passado e para que você não cometa lá na frente. E se você continuar pensando lá na frente, o agora não faz tanta importância e você vai continuar cometendo as mesmas falhas. Muito bem. Alguém gostaria de falar um pouquinho com a gente sobre essa reflexão, pessoal? Se alguém quiser, por favor, tá bom? E é tão mágico, né, essa coisa da tecnologia, porque a gente consegue deixar registrado tudo isso que a gente está conversando aqui. E faz quanto tempo já? 2 anos, Gilbertinho, que a gente está fazendo estudo online? 2 ou 3? Não, senhor. Mais? Vai muito mais. É. Então, dá pra gente pegar o nosso eu de 4 anos atrás e ver como que a gente tava, né?
E agora a gente vai estar falando com alguém do futuro que vai estar vendo a gente, né? E a gente vai ficar no passado nessa gravação daqui um tempinho aí. É muito interessante essa coisa de passado, presente e futuro. Então, viva o seu presente da melhor maneira possível. Ponto. É isso Ó, que fica pra gente. só para te relembrar, tá? Ah, É, a sua primeira aulinha conosco foi dia 15 de dezembro de 2021. rapaz. Viu, gente? É isso aí. É sobre isso, né? Então, é interessante. Depois fazer até uma reflexãozinha aí, uma tarefinha da gente pegar vídeos lá do passado, ver o que a gente conversava. Vocês vão perceber que muito do que a gente está falando agora a gente já falou lá no passado também, né? Então, essa é a magia da transformação, da reforma íntima, né? Isso é reforma íntima. É a gente ficar sempre, né, tentando melhorar alguma coisinha em nós. Muito bem. Legal demais. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com os meus amigos o nosso estudo de hoje. Aqui. Pessoal, então dando continuidade sem mais delongas, vamos para a questão 718, ok? Eu coloquei 717, mas a 17 nós tínhamos feito já. O Gilbertinho me corrigiu aí e, e bora para frente, né? Estamos falando sobre os gozos terrenos, né? Dentro das leis naturais aí, tá bom? E talvez a gente finalize para já entrar numa outra lei que é a lei de destruição, né? Que também é muito interessante a gente estar conversando a respeito, né? E dentro aqui de um novo subitem que se chama privações voluntárias, mortificações, tá? Vamos juntos aqui então acompanhar, ó. Primeiro é sempre a questão na íntegra, tá? De pergunta e resposta. E depois vem a complementação do nosso assistente de inteligência artificial que vem nos trazendo um trabalho muito bacana e está sendo muito proveitoso. A gente está em conjunto com a tecnologia a serviço do bem, né? Questão 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Né? Sim, porque sem força e saúde é impossível o trabalho. Né? Então, para manter o corpo, né, nós temos que prover essas necessidades básicas. Basicamente é isso. Tá? Então, cuidar do corpo é um dever perante a lei de conservação. A saúde e as leis e as forças físicas são necessárias para o cumprimento das tarefas da vida. O Espiritismo não ensina o desprezo pelo corpo, mas seu uso equilibrado e responsável. O corpo é um instrumento de progresso do espírito. Então, conservar a saúde é um dever. Olha isso, pessoal. Conservar a saúde é um dever, porque ela permite ao homem trabalhar, servir e evoluir. Então, quanto mais a gente se cuidar, mais longevidade física nós teremos, melhores e maiores condições de trabalhar no bem. E quando a gente fala trabalhar no bem, pessoal, não é nada romantizado, tá? Dá pra gente trazer muito próximo de nós isso quando a gente tá, por exemplo, cuidando bem da nossa família, né? Quem é esposa, né, cuida dos filhos, do marido. Quem é marido, cuida da esposa, dos filhos, né? Dos avós, dos parentes, né? Dos entes queridos, dentro do ambiente de trabalho. Então a gente está sempre cuidando de alguém e também necessitando ser cuidado. Isso já é fazer o bem, tá? Então, nada romantizado, tá? Tudo muito próximo do nosso dia a dia. Isso que é importante, tá bom? Exemplos práticos, né? Então, alimentar-se adequadamente, buscar descanso e equilíbrio, evitar vícios que prejudiquem o corpo, e vícios aqui também deixando de uma forma bem abrangida, porque não é só, por exemplo, com álcool, ou com tabaco, ou com entorpecentes, mas, por exemplo, você ficar horas olhando para uma tela de celular, isso vai fazer mal para você não, consequentemente não vai se alimentar direito, né? Tá forçando as suas vistas, você pode ter futuramente problemas de adequação da sua visão através do uso de óculos.
Enfim, tá? É, muita coisa afeta o nosso corpo físico, é, não de uma forma tão direta, por exemplo, como os itens que nós comentamos, tá bom? Cuidar da saúde para cumprir responsabilidades familiares e profissionais, tá? Então, é um conjunto de fatores que colaboram para o bom andamento do nosso corpo físico e assim o nosso espírito, a nossa alma agradecem esse cuidado e esse carinho aí, tá bom? Irmão Gilberto? Nada, nada não, Leandro, só a continuidade. Só perguntar ao pessoal, é só para mim que não está aparecendo a tela do Leandro ou para vocês também não está aparecendo as questões dele? Aqui tá aparecendo tela preta também. Então eu vou cancelar, pessoal. Vou parar e vou colocar de novo. Vamos ver se dá certo aqui. Compartilhamento. Agora foi? Assim, Maravilha. Agora voltou, Lê. Legal. Então vamos lá. 719. Quer fazer pra gente, irmão? merece censura o homem por procurar bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação, né, à lei de conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos, nem as forças físicas, nem as forças morais. Certo? Então, temos que tomar cuidado. É plausível que nós procuremos o bem-estar, tal, tudo, mas nós não podemos ter esse bem-estar às custas de outro. A gente não precisa desfazer de outra pessoa ou aproveitar em segundas intenções o bem-estar, né? Então a gente tem que tomar cuidado nisso. A gente pode procurar uma condição mais favorável para nós, mas sempre tomando cuidado, que o excesso também vai contrário à lei de conservação. Explicação didática. Buscar o bem é algo natural e legítimo. Deus não condena o conforto, a segurança ou a melhoria das condições da vida. O erro está no abuso, no egoísmo e na busca do bem-estar às custas do sofrimento de outras pessoas, né? E aí, nesse caso, é a gente usar, né, para a gente ter esse bem-estar, usufruir de para que outras pessoas façam isso, né? Usando de má fé em outras pessoas para que a gente usufrua dessa condição. O verdadeiro bem-estar não deve prejudicar a saúde física nem os valores morais. Então, isso daí é uma coisa muito importante também, certo? A gente tem que aproveitar, a gente tem que curtir. Eu gosto de viajar de moto, tá? Só que temos que tomar cuidado com a velocidade e também com os riscos, que é um veículo mais frágil, é um veículo é, que não tem tanta proteção, né? E que venha nos machucar, tá certo? Ou até mesmo os valores morais, né? Que nem o Leandro citou nessa questão anterior. Às vezes a gente acaba tendo até algum um vício nosso, né? E a gente acaba extrapolando, então acaba degradando a nossa condição física e também, dependendo das circunstâncias, a nossa parte moral acaba também dando uma escorregada e a gente acaba falando coisas que a gente não deve ou até mesmo passando vexame com essas condições, certo? O problema não é o bem-estar, mas o excesso e a falta de equilíbrio. Então a gente está sempre equilibrando esse bem-estar aí. Exemplo prático: trabalhar para ter uma vida confortável, correto. Buscar o lazer e descanso de forma equilibrada. Não é ficar só no lazer, só curtindo a piscina, curtindo a praia, né? O descanso. A gente tem que descansar, sim, claro, mas a gente tem que trabalhar. A gente vai trabalhar para a gente poder ter esse descanso, para a gente poder buscar esse conforto para a gente.
enriquecer explorando outras pessoas, né? Isso é errado. Às vezes você tem uma, uma condição favorável e a gente coloca pessoas para trabalharem, fazer um trabalho que acaba desgastando em demasia aquele trabalhador, né, aquele colaborador nosso, e você acaba pagando ele de forma incorreta ou um salário que não é condizente ao serviço que ele está prestando, né? Acaba explorando ele de uma forma muito grosseira, grosseira no sentido de sugar Injusta, né? demais, né? Injusta, obrigado, Leandro. Injusta, né? Sugando demais aquele trabalhador. E se fosse com a gente, será que seria bom isso? Sacrificar a saúde ou os valores morais por conforto material, né? Isso aí acaba sendo um desequilíbrio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, que a gente, esses simples escorregões aí, acaba nos tirando do eixo. Procurar o bem-estar é legítimo. O que a lei de Deus condena é o abuso e o bem-estar obtido com prejuízo próprio ou dos outros. Tá certo? Gostaria de completar alguma coisa? Sim, e é muito delicado quando a gente fala de conforto, por exemplo, né? Porque é um tema muito sensível diante de todo o cenário que a gente encontra no planeta, tá? Porque como nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, a gente vê muito sofrimento, a gente vê muitas pessoas que passam muita necessidade, tá? É, falta saneamento básico, em alguns lugares não tem água, não tem comida, tá? As pessoas não conseguem se agasalhar quando o frio chega, abandono, tá? Seja na primeira infância ou seja na velhice. É, Enquanto a gente muitas das vezes está muito tranquilo dentro dos nossos lares e tudo mais. Eu acredito que todo mundo que está participando aqui, que tem esse pensamento em melhorar, né, de buscar práticas cristãs, em algum momento, ou em muitas vezes, na verdade, a gente se sente um pouco desconfortável estando no conforto, tá? É, Porque enquanto a gente está ali tranquilo, a gente vem na nossa mente é, esse sofrimento, né? Essa dualidade que existe no planeta é uma discrepância muito grande, tá? Vai do lixo ao luxo. Então, a gente tem que trabalhar isso também em nós, né? Entendermos que existe por trás de tudo isso um planejamento reencarnatório, existem necessidades de melhora moral, espiritual, material. É todo um grande quebra-cabeças, muitas engrenagens girando, funcionando para que esse grande complexo que é a vida funcione, tá? Então, assim, é só um parênteses para a gente lembrar disso também, né? Que enquanto nós muitas das vezes estamos bem confortáveis, tem muita gente que está numa situação muito deplorável, tá? Então, pensamentos positivos, muitas orações para quem precisa, para quem necessita, mãos amigas para poder estar ajudando, amparando esses irmãos e irmãs que passam por dificuldades, né? Num momento a gente pode estar muito bem, no outro momento, assim como na parábola daquele dono do barracão, né, que ele tem lá, que ele constrói para guardar suas sementes e né, ele tem todo um esforço, mas depois, através de uma situação climática, ele perde ali as suas sementes, enfim, né? É um pouco trazendo porque a gente está vivendo agora de grandes ventanias, problemas climáticos que estão tirando o sono e os bens materiais de muitas pessoas, tá? É, Vale a pena a gente pensar, refletir um pouquinho sobre isso também e levar o nosso pensamento nesse sentido para que o auxílio venha de alguma forma para quem está precisando, tá bom? Questão 720. Ahn, São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária, né? Fazer,
Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrastar ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, né? O que é um simulacro? É algo que só tem uma casca, tá? Será uma irrisão, né? Será algo muito pequeno, né? Explicação didática. Deus dá mais valor ao bem praticado em favor do próximo do que aos sacrifícios pessoais sem utilidade, tá? Então trabalha no bem, tá? É isso que a espiritualidade quer de cada um de nós. As privações voluntárias só têm mérito quando ajudam a vencer o egoísmo, o apego material e os excessos, tá? Quem é pai e mãe entende um pouquinho, muitas das vezes, o que é essa privação voluntária, tá? Às vezes a gente abre a nossa geladeira, sabe quando já tá querendo sair mosquito, né? Só sai a fumacinha do degelo da geladeira, né? A gente olha assim, tem uma coisinha ou outra ali, final de mês, tal, e é só garrafa de água dentro da geladeira, né? Aquele arroz que faz 3 dias que tá lá, que você guardou, enfim. É... E aí vem uma criança, né, um filhinho, e pede um Danone, de repente só tem um Danone lá, ou só tem alguma coisa, uma única unidade. E a gente pega e a gente abre mão, a gente faz para os nossos filhos, né? Isso é uma privação voluntária, é um exemplo interessante, tá? Porque às vezes não tem mais nada e você dá aquilo que você tem para quem está precisando, tá? Isso é meritório, tá? Agora quando você, poxa, eu comprei, sei lá, vou usar um exemplo bobo aqui, tá? Ah, tem 5 danoninhos aqui em casa, né? Tem 5 iogurtes na geladeira, né? De segunda a sexta e tava contadinho para eu tomar um por semana, né? Um por dia da semana. Aí vem ali o meu filho e pede para tomar um. Nossa, eu vou ficar a minha sexta-feira sem tomar o meu iogurte. Poxa, que coisa, né? Isso não é uma privação voluntária, tá? Você fez ali, né? Você praticou o bem de certa forma, mas isso não tá te agregando em nada, tá? Um dia a mais ou um dia a menos para você não vai fazer diferença, tá? Renunciar ao supérfluo para ajudar quem precisa é uma atitude meritória, né? Sacrifícios feitos apenas para aprender aparecer ou impressionar os outros não tem valor moral. Tá? Então, o verdadeiro mérito está na renúncia que produz benefícios para si e para o próximo. Tá? É... Exemplos práticos. Né? Deixar de comprar algo supérfluo para ajudar uma família necessitada. Isso é bacana. Né? Controlar os excessos e vícios por disciplina moral. Tá? Compartilhar recursos, tempo ou conforto com quem precisa. Fazer sacrifícios apenas para parecer virtuoso, né? Sem mérito real. Então a privação só é meritória quando combate o egoísmo e se transforma em benefício ao próximo. Fazer o bem vale mais do que sofrer por sofrer, tá? Então, acho que ficou bem claro aqui. Gostaria de complementar alguma coisa, irmão? Esse fazer sacrifício apenas para parecer virtuoso, eu vi um vídeo que me chamou a atenção. É educação, né? Educação e nos falta um pouco. Ah, lá no Japão, o guarda de trânsito está fazendo o seu trabalho, direcionando o trânsito das ruas, passa o veículo, passa o carro, seja quem for, arremessa uma sombrinha a ele, para que ele possa utilizar dessa sombrinha, né? E que ele é um ser humano e não precisa ficar tomando, por mais que ele tenha a função dele, e ele está ali para ele fazer aquela função, mas ele não merece estar tomando chuva. Então as pessoas passam e jogam a, o guarda-chuva para ele, a sombrinha para ele, para que ele não tome chuva.
Nós, aqui, nós estamos um pouco longe dessa educação, nós brasileiros. Nós estamos longe dessa educação. E muitas das vezes, a gente nos pega fazendo algo a alguém em troca de um reconhecimento, em troca de um flash, em troca de uma curtida nas redes sociais. E isso não tem mérito, porque fala que quando a gente faz alguma coisa e a gente recebe os aplausos quando encarnados, na vida espiritual, nós não vamos ganhar o nosso talento, nós não vamos ganhar o nosso mérito na parte espiritual, porque nós já ganhamos aqui. Então, vamos nos sacrificar, fazermos a nossa parte, ajudar quem temos que ajudar, dentro das nossas condições, e não querermos nada em troca, né? Como fala a passagem. Vamos fazer ao nosso próximo o que a gente gostaria que fosse feito e sem nada em troca, certo? Porque é isso que nós devemos levar, que nós fizemos aos outros e ficarmos aliviados de que nós conseguimos ajudar alguém que estava necessitado. E não nós fizemos porque eu vou sair na mídia, por causa disso ou por causa daquilo. Não. Façamos porque gostaríamos que fosse feito para nós da mesma maneira, certo? Vamos passar para a próxima questão. Por favor. Você gostaria de complementar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Às vezes a gente fala, né? Essa parte de fazer sem ficar esperando nada em troca. E às vezes a gente pode até estar refletindo assim, nossa, mas será que tem alguém ainda que faz alguma coisa querendo ajudar o outro só para ganhar vantagem de alguma maneira, pensando em engrandecimento pessoal? E, gente, existe, né? Existe e agora que a gente vai se achegando em época de campanha eleitoral, por exemplo, a gente lembra que existem pessoas que fazem isso, tá bom? Só para a gente contextualizar um pouco, porque no dia a dia parece que isso soa um pouco longe, né? Que esse tipo de pessoa a gente espera que não exista, mas existe, tá? E, enfim, né? Fica pra gente essa reflexão também, para que a gente pense com carinho em tudo isso daí e as pessoas que vão estar nos apoiando para os próximos anos aí, para a condução do nosso país, dos municípios, estados e etc. Tá bom? Pode continuar, irmão. Como que você falou no início? Orgulho, individualismo. Você falou logo no comecinho. Acaba entrando também nessa questãozinha aí. Uhum. Vamos lá. 721. É meritório, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que, desde a mais remota antiguidade, teve praticamente praticantes no seio de diversos povos? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de o fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entenda de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdade, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Explicação didática. A mortificação só tem valor a, a mortificação só tem valor quando produz benefício real. Sacrifícios que servem apenas para a própria pessoa e a afastam do serviço ao próximo não têm mérito. A verdadeira renúncia é vencer o egoísmo e transformar o esforço pessoal em auxílio aos outros. A doutrina espírita, a caridade, para a doutrina espírita, a caridade vale mais do que o sofrimento voluntário. Então, ou seja, a verdadeira renúncia, né, a gente tem que abrir mão do que nós temos, abrir mão dos nossos méritos
e ajudar o nosso semelhante, que diz bastante o óbolo da viúva, né? A doação da viúva, que ela tinha muito pouco. Ela abriu mão do que ela tinha para doar o que muito tinha, né? E para ela era muito, mas para outras pessoas pode ser nada, né? Então a gente tem que abrir o nosso coração e fazer a verdadeira renúncia do que nós temos, do que nós somos, para ajudar o nosso próximo. Porque para a doutrina espírita, né, a caridade vale mais do que o sofrimento voluntário. Então, ou seja, a gente fazendo a caridade, a gente ajudando o nosso semelhante, então é muito importante isso daí, porque vai trazer muitos benefícios para a gente. E claro, para os que estão necessitados é muito maior essa ajuda. Exemplo prático. Renunciar a um conforto, renunciar a um conforto para ajudar alguém necessitado, meritório, né? Muitas pessoas, como nós tivemos os problemas na cidade de Guariba, nesse final de semana passado, muitas pessoas deixaram dos seus afazeres, o seu bem-estar, o seu comodismo dentro de casa e foram para lá ajudar, né? Então isso daí é meritório. Eles acabaram saindo aqui do seu aconchego, de estar junto com a sua família e foram ajudar aqueles irmãos que estavam num estado bem debilitado, não, numa condição bem precária, né? Porque muitos estavam sem energia, sem água, às vezes somente com a veste do corpo, porque perderam as suas casas, enfim. Dedicar tempo ao serviço ao próximo, em vez de apenas buscar benefícios pessoais, né? Então, ou seja, ele estava deixando de fazer uma leitura, deixando de trabalhar, mas ele foi lá ajudar esses semelhantes. Então, isso daí é muito meritório, né? Para estar ajudando o seu semelhante. Impor sacrifícios ao próprio corpo sem utilidade para ninguém, pouco ou nenhum mérito. Ou seja, fazer um sacrifício, né? Ao seu corpo físico, se desgastar fazendo as atividades, cada um pensa de uma maneira, mas tem que ter o equilíbrio, né? As atividades físicas para se manter equilibrado, para se manter um corpo jovem, para se manter um corpo é necessário, é. Só que você não precisa também se desgastar também bastante, certo? E pouco ou nenhum mérito tem isso. A verdadeira mortificação é combater o egoísmo e colocar o próprio esforço a serviço do bem do próximo. Né? Só complementando, irmão, esse termo mortificação, né? Às vezes pode soar um pouquinho diferente para nós essa palavra, tá? Qual que é o significado dela, tá? Mortificação é a prática de impor sofrimento ao próprio corpo ou conter os desejos físicos para alcançar o autocontrole, a purificação espiritual ou penitência, tá? É um termo que vem do latim e significa literalmente fazer morrer ou destruir a carne, tá? Então, uma mortificação é uma imposição de sofrimento para o seu corpo, é uma degradação física ou moral, tá? As formas comuns de mortificação, né? A mortificação física, né, mais comuns que a gente conhece assim, um jejum rigoroso, por exemplo, privação de sono, uso de silício ou autoflagelação. E mortificação moral. Olha que interessante. Abnegação da própria vontade, renúncia ao orgulho, aceitação de humilhações e controle dos pensamentos, tá? Tem gente que fica se não tem aquela que a gente fala assim, eu fico me corroendo por dentro de vontade de falar ou fazer alguma coisa, tá? Entre aspas, é uma forma de mortificação moral, né? É uma contenção, é uma autoflagelação ali moral que você está fazendo para si. Mas em alguns casos ela é necessária e importante, né? Esse autocontrole para a gente poder é, lidar bem com determinadas situações e vencer algumas más tendências, más inclinações que a gente traz conosco do passado, tá? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, o que é essa palavrinha mortificação?
tá? Então ela é uma imposição de sofrimento, seja físico ou moral, para nós, certo? Ou para outrem, né? Ou para outra pessoa também, né? Questão 722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Tá? É permitido, né? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimem as suas leis, apresentando-nas como emanadas de Deus. Tá? Eu vou falar um pouquinho depois disso aqui. Explicação didática. Não existem alimentos proibidos por Deus de forma absoluta, certo? O critério principal deve ser a saúde e o equilíbrio. Em diferentes épocas, algumas proibições alimentares tiveram objetivos práticos, como higiene, saúde ou organização social. Muitas dessas regras foram apresentadas como mandamentos divinos para facilitar sua aceitação pelo povo. O importante não é o alimento em si, mas o seu efeito sobre a saúde e o bom uso que dele fazemos, né? Exemplos práticos: evitar alimentos que fazem mal à saúde, respeitar restrições alimentares por motivos médicos, compreender que certas regras alimentares antigas tinham finalidade educativa ou sanitária, alimentar-se com moderação e bom senso, tá? A lei natural não proíbe alimentos específicos. O verdadeiro critério é a preservação da saúde e o uso equilibrado da alimentação, tá? E aí eu falo que eu volto agora um pouquinho no que trouxe a questão, porque aqui tem um fator muito importante a ser levado em consideração, que é o fator social e cultural, pessoal, tá? Porque em algumas culturas, por exemplo, alguns alimentos eles são proibidos ou restritos e outras não, tá? Exemplo, para indígenas não, né? Para os hindus, os indianos, por exemplo, eles não se alimentam da carne da vaca, tá? Ah, em alguns pontos da China, né, em alguns lugares de Hong Kong, Coreia, enfim, eles ainda em algumas culturas um pouco mais reservadas, eles fazem o consumo de carne de cachorro, por exemplo. Em alguns outros lugares eles comem cavalos, em alguns lugares eles comem escorpião e outros bichos bem exóticos, né? Para nós, pelo menos, são exóticos. Ah, algumas pessoas optam por não comer alimentos oriundos de proteína animal. Alguns fazem uso de proteína animal que não é a carne, tá? Ou seja, ovos, seja ali os seus derivados, né? Então, os vegetarianos, por exemplo, eles não se alimentam da carne, tá? Mas eles ainda fazem o uso em parceria dos animais de determinadas proteínas que eles produzem, como ovos, como leite, né? Já os veganos, eles são 100% off nesse sentido. Eles não fazem o consumo nem da carne e nem dos derivados, né? E nem de outros subprodutos advindos dos animais, né? Então, tem tudo isso a ser levado em consideração quando a gente está falando aqui dessa questão das restrições alimentares e etc, tá? Buscando essa saúde e esse equilíbrio, né? Então, o que para nós pode ser meio diferente ou assustador, para outras pessoas pode ser normal e tá tudo bem, né? Quem somos nós para julgar nesse sentido? O importante, né, o cerne dessa questão é a gente entender que nós devemos manter saúde e equilíbrio do nosso corpo físico, da nossa mente, através de alimentos que favoreçam esse processo, né, de manutenção física nosso aí, né? Então é isso, irmão Gilberto, eu gostaria de falar um pouquinho. Para mim tá bem esclarecidinho.
Alguém gostaria, meus amigos, de falar um pouquinho conosco a respeito do que foi tratado até agora? Aí para a semana que vem, então, fica 723 em diante, né? Lembrando que... ahn, deixa eu parar aqui a apresentação. Lembrando que, mesmo ainda em regiões imediatas ao nosso plano de existência, tá? Ainda são necessárias algumas proteínas que são é, sintetizadas no plano astral para que possa, de certa forma, suprir as nossas necessidades. Como a gente já conversou em oportunidades anteriores, quanto mais evoluído é o espírito, menos necessidades físicas ele vai tendo, tá? Por quê? Porque os seus órgãos perispirituais, eles vão se modificando, eles vão se contraindo até eles serem completamente extintos da aparelhagem perispiritual nossa, tá? Então, intestino, pulmão, bexiga, rins, tudo isso vai se modificando conforme a gente vai evoluindo na nossa escalada espiritual, tá? Então, mas como ainda a gente desencarna e vai para planos imediatos de existência, porque não tem nenhum santo por aqui, não é verdade? A gente vai ainda ter necessidades dessa sintetização de alimentos, tá? No livro do Nosso Lar, do André Luiz, clássico nosso, fala um pouco disso, tá? Em obras do Dr. Inácio Ferreira, do Robson Pinheiro e entre muitas outras, tratam desse assunto, dessa sintetização de alimentos que são plasmados no plano astral para que possa estar suprindo aí as nossas necessidades básicas, tá? Alguém gostaria de falar? Tranquilo? Então é isso, pessoal. A gente agradece demais a presença de vocês. Muito obrigado, tá bom? Fiquemos todos em paz, vamos se proteger aí, né, desses ventos fortes que a gente tem tendo nesses últimos dias, nessa última semana, tá bom? Fiquemos dentro de casa quietinhos, tá? Não fica abusando muito não, ficando para fora, tá bom? Se protejam. E para que a gente possa finalizar os estudos desta noite, vamos fazer a oração que nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima nos trouxe e nos abençoou com a dádiva dessa prece que ilumina e acalenta o coração de muitas pessoas, né? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus que assim seja. Então é isso, meus amigos. Damos por encerrados os estudos desta noite. Até a nossa próxima quarta-feira, nossa próxima semana. Firmes e fortes, com pensamento em Deus, na espiritualidade, sempre lembrando de tudo que a gente conversa aqui, que a gente possa de alguma maneira levar para o nosso dia a dia esses bate-papos que a gente faz, essa troca de ideias, de conhecimentos e assim fazendo mais diferença em nossas vidas e na vida de quem está com a gente também, tá bom? Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Pessoal, fique com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Fica com Deus. Amém. Boa noite.